amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, venho aqui avisar a vocês que o PET voltou. Galera, a gente está trabalhando aí com o volume 2, correspondente ao segundo bimestre, do material que nos foi oferecido pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. E eu estou junto aqui com a Escola Online para poder ajudar vocês a trabalhar nessa temática. E a temática de hoje, galera, vejam vocês, é uma temática de muita importância. Iremos falar sobre a crise do sistema colonial. O que é isso? Aquele processo que vai acabar culminando na tal independência do Brasil, que era a colônia de Portugal, entre várias outras independências da América. Mas antes de eu começar a falar, vem comigo para eu te contar uma história. Eu, o professor Matheus e vários outros colegas fazemos parte de um projeto maior chamado Escola Online. O Escola Online é um projeto onde você vai encontrar através de várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do nosso Facebook, você vai ver no nosso Instagram informações, notícias, muita coisa boa. Aqui no nosso canal, aqui no YouTube, você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like, porque isso nos ajuda muito. Você vai encontrar os vídeos, novidade positiva. Vocês estão vendo agora que nós vamos colocando muitos podcasts, muitas informações em várias plataformas, como é o caso do Spotify. Tenho orgulho de apresentar a vocês que agora está pronta a nossa tão sonhada plataforma. Se você quiser acessar, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Temos uma novidade boa para você, principalmente no segundo ano, que pode vir a fazer como treineiro. Estamos lançando aí um projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. É um projeto totalmente gratuito, com aulas ao vivo, que irá começar logo logo, para que você possa, de repente, nesse momento tão difícil de pandemia, quem sabe encontrar uma educação de qualidade. Beleza? Então eu convido vocês a participar com a gente. Há um projeto também novo, que é o projeto Redação 1000. Então, gente, muita coisa boa que só está acontecendo por causa de você. E antes de eu começar a falar sobre a temática crise do sistema colonial, vamos fazer o que é de praxe? Bora lá? Roda a vinheta. Bacana. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar. Bom, para eu falar sobre a crise do sistema colonial, vamos lembrar alguns conceitos que não foi ofertado pelo material de Minas. Mercantilismo. Galera, o que é o mercantilismo? Conjunto de ideias e práticas adotadas por várias monarquias europeias durante a Idade Moderna, fase do capitalismo comercial. Tem muita gente que fala que mercantilismo e capitalismo comercial são a mesma coisa, ou seja, é um sistema, tá? A ideia do ismo aqui é um sistema, é um modo de produção onde o meu objetivo através do comércio, galera, é conseguir lucro, tá? E tem como que características a ideia da intervenção do Estado na economia. Quem que é o chefe do Estado? É o rei, que determina para quem que você vai vender, de quem que você vai comprar, tá? O metalismo, porque durante a Idade Média, como é que se media a riqueza de um senhor feudal? Por terra. Agora não. Eu meço pelo acúmulo de metais preciosos, sobretudo ouro e prata. O protecionismo, né? A prática de o Estado impor pesados impostos em tarifas alfandegárias para proteger a produção nacional. Então, às vezes eu entro numa loja e encontro uma camisa da Nike e uma da Olímpicos. E as duas custam o mesmo valor. O que o dono da Olímpicos fala? Poxa, sacanagem, né? Se eu faço uma camisa, protege. O que o governo tenta criar? Medidas protecionistas. Ele não vai te proibir de comprar da Nike, mas ele pode tentar, através de impostos, encarecer o produto estrangeiro para fortalecer a venda do produto nacional. E a balança comercial favorável, que é aquele princípio clássico de que você vai estar exportando, de que as suas vendas estejam superando as suas o quê? As suas compras, tá? É exatamente aqui, ó. Quando você está o quê? Vendendo mais do que você está comprando, subentende que você está alcançando o que os economistas chamam de um superávit. Mas quando você tem a vida de professor, que você gasta muito mais do que você ganha, você vive no vermelho, você está no déficit.
Mas, galera, vamos lá, falando sério. Então é o seguinte, tem também o liberalismo econômico, tá? No século XVIII, tem um conjunto de ideias defendidas por pensadores europeus em oposição ao mercantilismo. Porque enquanto o mercantilismo defende o quê? A intervenção do Estado, os liberais são contra qualquer tipo de intervenção. Então, eles são defensores da não intervenção do Estado, defendem a livre concorrência entre que produz e que comercializa, o câmbio livre, a moeda livre, a defesa da propriedade privada, a liberdade de contrato de trabalho, cada um faz o seu que for melhor. Seu principal defensor foi o escocês Adam Smith. Depois a gente vai falar mais dele, tá? Por quê? Porque é para a gente lembrar os conceitos. E galera, vem aqui comigo. Então é o seguinte, moçada. Quando você pega então, olha o que o Estado fez. Leia o texto abaixo e responda as perguntas sobre ele. Crise do sistema colonial, século XVIII. O século XVIII, anos de 1700, foi de profundas transformações na Europa, com reflexo nas colônias das Américas. Surgiram novas ideias políticas defendidas pelos filósofos iluministas. Tá? É aquela ideia do iluminismo, também chamado de movimento ilustrado. É um movimento onde o que, galera? Proposto inicialmente pela burguesia, tá? O iluminismo ele quer trazer a ideia de um mundo novo. Para isso ele vai criticar, galera, o que a gente chama de antigo regime. Qual é a ideia do iluminismo, moçada? Vejam vocês aqui comigo, tá? Antigo regime, tá? Bota um i aqui para a gente poder lembrar. Então ele critica a ideia do absolutismo monárquico, o poder absoluto na mão do rei. Os privilégios da nobreza, é uma classe que nunca trabalhou, nunca pagou imposto e foi sustentado. E o poder da Igreja Católica. Eles defendiam, os iluministas, né, a ideia de liberdade de expressão, de você poder falar o que se quer, e o surgimento de modelos políticos em que representasse o interesse dos cidadãos. Tudo bem, galera, que feito pela burguesia, a burguesia pensa primeiro nela, para depois pensar nela, e só aí pensar nela mesma. Mas você começa a falar da ideia de uma soberania nacional. Essas ideias chegaram nas três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. E influenciaram inúmeras rebeliões contra o poder colonial e que acabaram gerando os processos de independência. Bom, o filósofo inglês John Locke é considerado o pai do liberalismo político, que negava a origem divina dos reis. Lembra, durante muito tempo ventilou-se a ideia de que os reis eram representantes de Deus. E defendia a ideia de que os cidadãos deveriam ter o direito de resistirem a governos autoritários, além de terem amplo direito à propriedade privada. É aquela ideia, você não tem que aceitar um governo escolhido. Eu começo a discutir aqui a ideia da chamada soberania nacional. A vontade do povo, ela é soberana. Então eu começo a falar dessa ideia aqui, ok? Então você tem aqui a figura do John Locke, um dos grandes nomes aí, um dos grandes fundadores do modelo parlamentar inglês, um grande defensor dos direitos naturais, beleza? Então ele é o pai do liberalismo político, ou seja, que você tenha liberdade em escolher. Tanto é que hoje, apesar de rolar uma certa censura, nós temos liberdade de escolher os nossos próprios governantes. Se eu não concordo, eu posso criticá-lo, mas vamos lá. Bom, para John Locke, os direitos naturais dos seres humanos são o direito à vida, que são chamados direitos inalienáveis, a liberdade e a propriedade privada, que deveriam ser garantidos por lei, ou seja, a vida, ser livre, livre para falar, livre para ir e vir, tá? E a propriedade privada, aquilo que é seu. Então são direitos que têm que ser protegidos por lei. Beleza, galera? Ao defender a ideia de que todos os indivíduos deveriam ser iguais perante a lei, o princípio da isonomia, apesar que no Brasil a lei é igual para todos, mas não é aplicada dessa forma, John Locke questionou os privilégios de nascimento que eram atribuídos à nobreza, que, repito, nunca trabalhou, nunca pagou imposto e sempre teve privilégios. Suas ideias foram fundamentais para que posteriormente o escocês Adam Smith desenvolvesse o liberalismo econômico. Vejam, enquanto um defende o liberalismo político, o outro vai trabalhar o liberalismo econômico, também chamada de escola clássica econômica, que criticava o mercantilismo, conjunto de ideias e práticas econômicas que vigoravam na Europa desde o final do século XV e que foram a base dos impérios coloniais.
O mercantilismo teve muita participação nas grandes navegações. Apresento a vocês a figura de Adam Smith, tá? Então vamos lá. De acordo com a lógica mercantilista, as colônias deveriam ser áreas fornecedoras de matérias-primas, metais preciosos, principalmente ouro e prata, pedras preciosas, madeiras, açúcar e algodão, entre outros produtos para a sua metrópole, a preços baixos, e deveriam comprar delas produtos industrializados a preços elevados. O Estado, no caso o poder real, concedia aos grandes comerciantes e banqueiros, a burguesia, o direito de explorar a venda de produtos agrícolas através das companhias de comércio. As mais importantes foram a Companhia das Índias Orientais, que trazia produtos da Ásia, e a Companhia das Índias Ocidentais, responsáveis pelo comércio das Américas. É aquele fato que todo mundo sabe, lembra? Aquela relação envolvendo Brasil e Portugal. Galera, o que o Brasil foi de Portugal, moçada? O Brasil foi colônia. Qual que era a relação que priorizava? Tudo que a gente produzia de bem, mandava para a nossa metrópole, em troca de comprarmos produtos de nossa metrópole. Mas vamos deixar isso mais claro, olha só. No caso específico do Brasil, que a gente está falando agora, tínhamos algumas fábricas como as manufaturas de tecido, em alguma metalurgia de ferro. Em 5 de janeiro de 1785, a rainha de Portugal, Dona Maria I, popularmente conhecida como Dona Maria a Louca, lembra que Dona Maria deixou namorar a sua filha, essa aqui era louca, tá? Assinou um alvará, determinando que todas as fábricas e manufaturas fossem extintas e abolidas do Brasil. Então, aquele nosso projeto de uma nascente indústria é abolido. Em pleno final do século XVIII, quando as ideias do liberalismo econômico já eram defendidas, esse alvará foi uma tentativa de reforçar as práticas mercantilistas. Por quê? Se você fecha as nossas nascentes fábricas e manufaturas, subentende que a gente não produzirá nada e dependerá tudo da nossa metrópole, no caso Portugal. Você tem Dona Maria Louca, né? Para que seus proprietários de indústrias existentes na Europa pudessem ampliar a venda de seus produtos para regiões distantes, seria necessário um mercado livre. Você fala, opa, Mercado Livre patrocinando o melhor do Brasil, o Flamengo, tá? Mas é o seguinte, é uma das empresas que mais cresce, mas o que é o Mercado Livre? Ou seja, sem restrições de entrada de produtos de qualquer país. Contudo, vimos que Portugal e também a Espanha impunham um monopólio comercial às suas colônias das Américas. Essas restrições eram contrárias aos interesses dos capitalistas europeus, principalmente ingleses, que desejavam vender seus produtos diretamente para os consumidores que viviam fora da Europa. Gente, esse monopólio aqui, a gente vai chamar, olha só, tá? Nós vamos chamar esse monopólio de pacto colonial. Lembra, o que Portugal impôs sobre o Brasil? Só podíamos comprar produtos de Portugal, só podíamos entregar produtos para Portugal e só poderíamos transportar produtos em navios portugueses, ou seja, ferro no Brasil. Podemos, então, concluir que o colonialismo mercantilista opunha-se ao capitalismo industrial, que começava no final do século XVIII, tendo como base as ideias do liberalismo econômico, que defendia a não intervenção, aqui tem o hífen, tá? A não intervenção do Estado na economia, o livre comércio e o trabalho assalariado, enquanto o mercantilismo defendia o monopólio comercial, o pacto colonial e o trabalho escravo. Tá? Então vamos lá, galera. Número 1. Por que o século XVIII, vem as atividades agora para a gente poder resolver? Foi de profundas transformações na Europa. Galera, o século XVIII, para os historiadores, ele popularmente é conhecido como século das luzes. Por quê? Porque foi no século XVIII, galera, que surge aquele que, segundo muita gente, traz para o homem uma nova forma de enxergar o mundo, a ideia do iluminismo. Então, o século das luzes, ele fala muito disso.
Do que eu estou falando aqui, moçada? Eu estou falando daquela proposta de que eu realmente venho o quê? Trazer as ideias iluministas de razão, experimentalismo, liberdade, e que vem criticar o antigo regime. É o que a gente viu lá no texto. Tá? O que está colocando? O século XVIII marca a consolidação do iluminismo, também chamado de movimento ilustrado. Já viu quando você pergunta alguma coisa para alguém e aí a pessoa te explica e você fala, não entendi. Aí a pessoa explica de uma outra maneira e você continua sem entender. A pessoa perde a paciência e diz, quer que eu desenhe? Tá? Então você quer agora, através de qualquer forma, provar o que está acontecendo. Movimento criado pela burguesia que propunha a derrubada do antigo regime. Tá? O que é o antigo regime? É aquele que critica o poder absoluto na mão do rei. É aquele que dá privilégio para a nobreza, que não trabalha, não produz, não paga imposto e tem regalias, e concede benefício à Igreja Católica. Através do que? Da defesa da liberdade de expressão, da liberdade de vir e de governos com a soberania popular. Ou seja, eu não quero um governo que tenha poder absoluto, que eu não possa criticar o rei, que eu não possa defender, não possa falar mal. É uma coisa imposta. Não. Então são ideias que lá plantadas se espalharam pelo mundo todo. Tá? Quais as consequências da expansão das ideias iluministas para as colônias da América? Galera, as ideias iluministas tiveram um papel decisivo no processo de independência. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que é a primeira independência de uma colônia na América, de uma metrópole europeia, bebe muito na água do iluminismo. Quem estudou um pouco de Inconfidência ou Conjuração Mineira, a própria Conjuração Baiana, são movimentos que falavam, que dialogavam com as ideias iluministas. Então o iluminismo ele é o combustível que vai o quê? Botar fogo no parquinho dessas independências. Então olha só, eu coloquei para vocês que essas ideias foram combustível para os movimentos de independência, ou seja, a libertação das colônias europeias no continente americano, tá? Como por exemplo a independência dos Estados Unidos. Então repara o seguinte, galera, quando a gente fala lá do 4 de julho de 1776, aí jogadores de Assassin's Creed, alô galera, quando fala do Independence Day, eu estou falando de um marco. E outros movimentos bebem nessa água para conseguir a independência. Show? Então vamos lá. Questão de número 3. Explique liberalismo político e liberalismo econômico. Primeira coisa, você vai lembrar que o liberalismo político ele atua, o próprio nome já diz, na área política, da liberdade de você escolher o seu próprio governo. E o liberalismo econômico é aquela corrente do quê? Do que a gente viu do Adam Smith. O liberalismo político é aquela proposta do John Locke que criticava a ideia do poder absoluto, a teoria do direito divino e defendia um governo através da soberania. Já o liberalismo político é aquele que vem questionar o mercantilismo, querendo o quê? Um governo sem intervenção do Estado. Então, como que eu montei essa resposta para vocês dentro do que a gente estudou ali? Tá, galera? O liberalismo político, cujo grande nome é John Locke, defende a ideia de direito do povo à resistência aos governos autoritários, às ditaduras, às tiranias, como era proposto pela teoria do direito divino. Por quê? Se eu sou rei e se você está brigando com Mateus, você não está brigando com Mateus simplesmente, você está brigando com o representante de Deus. Enquanto as ideias de Locke tinham um viés político, o liberalismo econômico, defendido por Adam Smith, era uma crítica ao mercantilismo. Por quê? Porque ele não concordava com a ideia de intervenção do Estado. Então é uma corrente econômica, tá? Mas ambos comungam da seguinte ideia, que a liberdade é o caminho fundamental, tanto para a política quanto para a economia. Segue o barco? Compare mercantilismo e liberalismo. Vejam, tanto o mercantilismo, que também pode ser chamado de, como eu falei para vocês, também podemos chamar o mercantilismo de capitalismo comercial. Galera, ambos são sistemas capitalistas cujo objetivo é o quê? É o acúmulo de capital, é o lucro, então não dá para fugir. Os dois defendem com unhas e dentes a ideia do lucro, show de bola, só que eles têm caminhos diferentes. Enquanto o mercantilismo é uma corrente que defende a intervenção do Estado, o liberal ele fala não. Os economistas clássicos eles falam que é o seguinte, o ideal é que haja não intervenção, vigorando a lei da oferta e procura, que a economia seja regulada pela mão invisível. Então olha só o que eu coloquei para vocês. Ambos são vertentes correntes do capitalismo. Entretanto, o mercantilismo ou o capitalismo comercial, tá?
bota uma vírgula aqui para ficar bonitinha a sua resposta, defende a ideia de um Estado interventor na economia, com medidas protecionistas, enquanto o liberalismo propõe a ideia do Estado mínimo. O que é isso? Que não haja intervenção na economia e que a economia seja regulada pelo princípio da oferta e procura. O que faz um preço de um produto aumentar ou diminuir? Segundo os liberais, a oferta e a procura dele. Beleza? Então, é uma comparação de dois sistemas cujo objetivo é lucro. Beleza? Então, vamos lá, galera. Questão de número 5. O que é monopólio comercial? Galera, também chamado de pacto colonial, a gente acabou de falar ali. É aquela prática adotada por várias metrópoles, como Portugal faz com o Brasil, como a Espanha faz com a Argentina. A Inglaterra não consegue fazer com os Estados Unidos. Mas o que é o monopólio comercial? Galera, o monopólio comercial, também chamado de pacto colonial, tá? Era uma das práticas, agora que eu estou vendo aqui, teve um azinho demais, era uma das práticas mercantilistas que vinculavam suas colônias à dependência total de suas metrópoles, como eu acabei de falar. É o caso aqui envolvendo o que, moçada? Brasil e Portugal, sendo que as colônias forneciam matéria-prima e tinham que consumir produtos manufaturados de suas respectivas metrópoles. Tá? Então eu entrego as minhas riquezas e sou obrigado a comprar tudo da minha respectiva metrópole. Tá? Isso gera para muita gente um atraso. Por que o alvará de Dona Maria I, o alvará de 1785, o que é esse alvará, galera, que fechava as fábricas, reforçou as práticas mercantilistas adotadas por Portugal no Brasil? Porque, galera, se o Brasil tinha um nascente projeto de indústrias, de manufaturas, e o alvará ele breca, ele fecha, ele aborta o surgimento, o que faz? A gente então deixa de produzir os nossos próprios produtos industrializados e nos força a comprar produto de nossa metrópole. Então, olha só, galera, ao determinar a extinção de todas as fábricas e manufaturas, o alvará de Dona Maria reforça a dependência em relação aos produtos manufaturados. Por quê? Porque nos proíbe de produzir e nos obriga a comprar da nossa metrópole. Tá, galera? Então, quer dizer, o Brasil nunca teve um viés de uma economia industrial. Se você parar para pensar, qual é a base da economia? Lembra? Agrotech, agropop, agro é tudo. Beleza, galera? Então, vamos lá. Questão de número 7. Por que a partir do final do século XVIII, principalmente industriais ingleses, lembra que quando eu falo industriais ingleses, a Inglaterra ela foi a pioneira da chamada Revolução Industrial, que você começa então a adaptar o trabalho do homem à máquina. Por que esses caras defendiam o livre mercado, o livre comércio? Porque, galera, se eu realmente o seguinte, o que eu estou fazendo? No final do século XVIII, está rolando aquele movimento para você quebrar o pacto colonial. Então, o que eu coloquei para vocês? Olha o pacto colonial, como é que funciona. Lembra? No caso, vamos pegar o caso aqui Brasil e Portugal. A metrópole quem era? Portugal. Então, o que Portugal fazia? Portugal obrigava o Brasil, enquanto sua colônia, vejam só, a comprar produtos manufaturados e escravos. Tudo que era de Portugal. Eu quero comprar uma camisa. A camisa na Espanha custa 10 euros, em Portugal custa 100. Eu tenho que pagar 100. Em troca, eu mando as minhas riquezas. Então, quando eu começo a defender o livre mercado, por quê? Porque com as ideias iluministas, está rolando um movimento de independência. Então, olha só, pois a ideia dos livres mercados era oposição ao princípio do monopólio ao pacto colonial, que está começando a ser quebrado a partir do momento que surgem as ideias de independência. Então, eu entendo que a partir do momento que eu quebro o pacto colonial, o que vai acontecer? O Brasil se torna livre para comprar não só de Portugal, mas da Inglaterra, da França. Então, como a Inglaterra foi a precursora da Revolução Industrial, o que ela quer, galera? Não adianta eu produzir se eu não tenho mercado. Eu quero ampliar o meu mercado. Para isso, eu vou fazer campanha pela independência das colônias, consequentemente, a quebra do pacto colonial. Galera, então mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado pela paciência, tolerância. Apresento para vocês o nosso projeto Eu Não Erro Mais. O Dicão está levando a vocês para esse caminho. Conto com todos. Galera, fiquem com Deus e até o nosso próximo módulo. E aí, galera, quem puder, vai lá, deixa o like e... Beleza, povo? Tchau, tchau.